Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no canal Gigante Glorioso, segunda edição desse domingão. Segue o líder, muda o vice. É a tônica do Campeonato Brasileiro de 2024. O Botafogo firme na sua caminhada e os vices lá, terceiro lugar, quarto lugar, se engalfiando para alcançar o glorioso. E o Botafogo diferente na temporada passada, mantendo a regularidade, não fez um turno espetacular, igual foi ano passado, e um retorno horroroso, nada disso. Está fazendo o mesmo campeonato, turno e retorno. E assim esperamos que seja até a 38ª rodada, assim permanecemos lá na frente e quem está lá embaixo que se exploda lá para baixo. A gente vai falar que agora o Palmeiras, que também resolveu jogar todas as suas fichas com violência no Campeonato Brasileiro, né? Mas também Cuiabá, Criciúma, né? Enfim, não tô nem um pouquinho assustado com o que está acontecendo lá, não. Acho que fora disso é que seria assustador, né? Perder para um Cuiabá, perder para um Criciúma aí e acaba o ano, né? Fecha a casa, fecha a porta. Então o Palmeiras realmente já está provando o óbvio. O óbvio que é o Fortaleza não ia aguentar essa toada o tempo inteiro. E o Palmeiras, é claro, dentro de casa muito forte, tem um elenco muito forte, tem um treinador muito competente, vai brigar pelo título brasileiro até o final. Tá sem competição nenhuma para jogar, só treina, tá aí goleando Cuiabá, goleando Criciúma e ainda com o pé no freio no segundo tempo. Tirando onda mesmo, é pro Botafogo realmente ter o Palmeiras como o grande rival nesse campeonato brasileiro. Está mais claro do que nunca, né? E vamos também falar, o pessoal da UOL dedicou o domingão para falar do Botafogo, mas finalmente para falar de futebol, né? Dentro de campo. O Juca Kfouri dizendo que o Botafogo faz o Corinthians cair na real. Adorei isso, né? Vindo de um corintiano foi sensacional. Tipo, acabaram com o meu fim de semana. Eu tava sonhando, acabaram com o meu fim de semana. Mauro César Pereira estava doido para escrever essa coluna. Ele botou assim, em uma semana o Botafogo faz o Corinthians entender o seu lugar, né? Mais ou menos isso que o Mauro César Pereira diz. Em uma semana o Corinthians sonhou, agora vem o Botafogo e bota o Corinthians na realidade, né? O PVC falando do Almada, que o jogador mais caro finalmente disse o que vale, é realmente a maior contratação do futebol brasileiro e fez valer isso dentro de campo. E o Casagrande, que também é corintiano, assim como o Kfouri, dizendo que quem tem o Almada pode sonhar com o título sim, como se sem o Almada nós já não estivéssemos sonhando. Enfim, quem está sonhando é essa galera que sonhou que o Corinthians poderia vencer o Botafogo, né? Mas nesse domingão maneiro, domingão tranquilo, a gente só tá de boa, boaça, né? Só acompanhando o Jair Ventura tirando onda, virando o jogo em 1 minuto contra o Fluminense e tal. A gente tá tranquilo, já fizemos a nossa parte. Ninguém aqui, obviamente, perdeu mais do que 20 minutos do seu tempo assistindo Criciúma e Palmeiras, né? Acho que não, né? Quem começou, quando olhou pro lado, já tava 1-0 Palmeiras. Depois 2, 20 minutos 3, acho que trocaram de programa, né? Não tem como. Mas você que teve esse domingão maravilhoso, tranquilo, deixa o like nesse vídeo do GG, porque você sabe, o GG todo dia posta pelo menos 2 conteúdos. Isso fora os shorts, tem um videozinho curto, tem as nossas lives, ontem teve live, né? Então a gente tem maior satisfação em estar fazendo conteúdo para vocês, mas pedimos também a sua moral, seu like, a sua inscrição. O canal passou de 112 mil, não sei até onde podemos chegar, quem sabe até 200 mil, né? Contamos com vocês, tá certo? Vamos lá, galera! O vice mudou, não é mais o Fortaleza. Fortaleza, em jogos importantes, acabou definhando, né? Foram 4 jogos fora de casa que mostraram que talvez o Fortaleza não tenha essa força toda, né? Dos últimos 3, perdeu para o Botafogo, no Newton Santos, num jogo em que não jogou, abdicou. Perdeu para o Internacional, no jogo igual, por 2-1, é isso? Por 2-1. E empatou com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Em qualquer situação, isso seria até visto como um bom resultado. Só que o Atlético Paranaense está em decadência. Ele está numa descendente, feroz. E o Fortaleza buscando ascender. Fortaleza teve 3 chances de permanecer na liderança na rodada. Perdeu as 3 chances. Ele perdeu para o Botafogo, onde ele entra na liderança, e o Botafogo na vice-liderança.
Ele perde o jogo. Depois ele tem um jogo a menos que vai tirar contra o Internacional. Ele perde o jogo também. E aí ele joga primeiro do que todo mundo e ele não vence. Então eu acho que está claro o que todo mundo meio que desconfiava, que não é campeonato ainda para o Fortaleza. Tá? Não é desmerecendo a equipe do Fortaleza, nada disso. É um time muito bom. Né? Se não fosse bom, não teria goleado o Palmeiras, não teria vencido o Flamengo no Maracanã. É um time muito bom. Mas sabe que o seu campeonato é a Sul-Americana. Sabe disso. Fortaleza sabe disso. E agora, com a vitória do Palmeiras sobre o Criciúma, Fortaleza já não é o vice-líder, já caiu para a terceira colocação, todo mundo com os mesmos jogos, à exceção do Flamengo, né, que ainda tem o jogo a menos, mas está cada vez mais claro que o adversário do Botafogo é o Palmeiras. E é o time que a gente ainda vai enfrentar na 36ª rodada. Eu tenho certeza de que até a 36ª rodada essas equipes estarão ali, parelhas, pau a pau, e vai ser um jogo que vai definir título. Esse Botafogo e Palmeiras da 36ª rodada será um jogo que vai definir título. Para o Palmeiras está muito claro. O Palmeiras está violento no Campeonato Brasileiro. Ele não quer jogar a temporada no lixo, ele tem o segundo elenco mais caro do Brasil, só perde para o do Flamengo. Ele não quer jogar a temporada no lixo. Ele é o atual bicampeão brasileiro, ele quer o inédito tricampeonato brasileiro. E é um dos favoritos para isso, sem dúvida nenhuma. Né? E tem o Botafogo como a pedra no seu sapato. Só que diferente do ano passado, o Botafogo não está fazendo um retorno de oscilações. Na 26ª rodada do ano passado, nós vencemos o Fluminense, vocês lembram? Na 26ª rodada do ano passado, ou seja, a 7ª rodada do retorno, nós vencemos o nosso segundo jogo apenas. Nosso segundo jogo apenas. Nesse retorno, nós já perdemos para o Cruzeiro, né, fazendo aqui a ordem, vencemos o Atlético Goianiense. Perdemos para o Juventude, vencemos o Flamengo. Empatamos com o Bahia, vencemos o Fortaleza e agora vencemos o Corinthians. Então, em 7 jogos, nós temos 4 vitórias. 4 vitórias em 7 jogos. No ano passado, eram só 2 vitórias. E lembrando que foi a nossa penúltima vitória no campeonato. Depois vencemos o América Mineiro e não vencemos mais. Né? Porque havia um desequilíbrio muito grande entre os 11 iniciais e o elenco de jogadores que estavam no banco. Havia um desequilíbrio muito grande, sem contar tudo que deu errado, a gente já sabe, ninguém precisa voltar nesse assunto. Mas só para entender como o Botafogo de 2024 não dá razões para o torcedor não acreditar que vai brigar pelo título até o final. Né? Não é que vai ser campeão, não tem moleza. Campeão fácil foi do ano passado, não aconteceu, agora vai ser campeão no difícil. E é isso mesmo, é melhor dessa forma. Sem muita vantagem, sem muita diferença de pontos, sem oba-oba. É tensão, é jogo difícil, é jogo suado contra Corinthians, é assim mesmo que a gente quer. E ainda temos a Libertadores. Então o Palmeiras, ele está 3 pontos atrás, mas é um jogo só. Porque o Palmeiras tem um saldo superior ao nosso. Nós temos mais gols pró, mas o Palmeiras tem um saldo superior. Se o Palmeiras conseguir vencer e o Botafogo não vencer, perder, por exemplo, o Palmeiras pode nos ultrapassar na tabela de classificação, dependendo vencer por quanto, né? Porque o saldo do Palmeiras já é superior e os gols pró já está próximo ali do Botafogo. Então, o Campeonato Brasileiro, em uma rodada, ele pode mudar tudo. Muda a liderança, muda a vice-liderança. Então, para o Botafogo, tem um jogo importante contra o Fluminense. O Fluminense perdeu para o Juventude. É esse Fluminense que a gente vai enfrentar no Maracanã. Fluminense que perdeu para o Juventude. Não estou dizendo que é vergonha perder para o Juventude, porque o Flamengo, o Botafogo, o Vasco, o Fluminense perderam para o Juventude lá, né, em Caxias do Sul. Lá é difícil de jogar mesmo. E o Fluminense, ele tem Libertadores assim como o Botafogo. Então não tem essa de, um tá mais descansado, outro não tá. O Fluminense vai ter desfalques aí também para esse jogo, né? Pelo menos o Thiago Santos não joga, tá fora aí, terceiro cartão. O Marlon Freitas tá fora aí, terceiro cartão amarelo. Mas tem Gregory voltando, tem Alan jogando bola. Enfim, possibilidades para que o Botafogo possa jogar contra o Fluminense e vencer o Fluminense, porque depois a gente vai partir para uma sequência bem interessante. Nós estamos numa toada difícil. Flamengo, Palmeiras, Libertadores, 2 jogos,
Bahia, Fonte Nova, Fortaleza no Newton Santos e, tô dizendo, ó, Corinthians, difícil e tal, mas um time desesperado. Os times desesperados costumam tirar pontos das equipes lá de cima. Isso é histórico em todo o campeonato. Os times desesperados são pedra no sapato. O Corinthians tinha acabado de vencer o Flamengo no fim de semana. E aí fez um jogo chato contra o Botafogo jogou melhor e tal, mas foi um jogo chato, né? Então, até o final a gente já sabe quem é o nosso rival. E o nosso rival não é o Fortaleza. Nosso rival no Brasileirão é o Palmeiras. Mas agora é virar a página pro jogo de quarta-feira contra São Paulo pela Libertadores da América. Agora, vou destacar aqui também que o pessoal da UOL finalmente resolveu escrever de futebol. Focaram no Botafogo, mas também focaram bastante no Corinthians. Afinal de contas, 2 dos que escrevem são corintianos roxos, Casagrande e o Juca Kfouri. Mas eu gostei, o Juca Kfouri e o Mauro César Pereira. O Mauro César escreveu isso com o maior orgulho, o maior prazer, né? Que em uma semana o Corinthians tem o seu castelo de ilusões quebrado e volta para a realidade, né? Mauro César adorou isso, até porque o Corinthians venceu o Flamengo dele, né? E vai pegar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Então, quanto mais baixa a bola do Corinthians, Maurinho fica mais feliz, né? E o Juca Kfouri também botou lá, o Botafogo coloca o Corinthians de volta à realidade, que é Z4. Né? Faz o Corinthians acordar para a realidade. É isso aí, é golpe, e o golpe foi assim, curto e grosso, né? Casagrande e o PVC resolveram destacar o Almada, dizendo que o Almada justificou, o PVC falou, né? Justificou ser o jogador mais caro da história do futebol brasileiro dentro de campo ontem, justificou mesmo, e o Casagrande dizendo que o Botafogo pode sonhar com o título brasileiro com um jogador como o Thiago Almada. Enfim, todos têm razão. Dessa vez não tenho nada para falar das colunas da UOL. Todos têm razão, escolheram excelentes temas para explorar, né? O Botafogo realmente colocou o Corinthians no seu devido lugar, nossa preocupação é uma, deles é outra. Agora a nossa preocupação muda. Libertadores da América, jogo contra São Paulo, minha cabeça já está em quarta-feira, tá certo? Beijo grande no seu coração, aproveita esse fim de domingão aí. Um grande abraço, valeu!